Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Cris? Boa tarde para você e para o Cláudio, para o ouvinte. Ô Ju, você saiu de folga, você e o Cláudio saíram de folga lá na quarta-feira, o dólar tinha fechado a 4,61, tava todo mundo feliz. Eu acho que foi praga de quem tava de plantão. Eu falei assim, olha o euro, vai romper a barreira dos 5, fechou a 5,1. Hoje o dólar subiu mais uma vez, 4,87 tá valendo, e o euro subiu de novo, vale 5,22. O que tá acontecendo no mercado de câmbio, no mercado de ações aqui no Brasil, Juliana? Que loucura, né? Pois o é. dólar disparou, na sexta-feira foi para 4,80, hoje chegou a valer R$ 4,94 no momento mais alto do dia, fechou a 4,89, ou seja, continuou subindo. O dólar foi um dia muito negativo, a bolsa caiu também quase 1%, 0,93%. O que está acontecendo é o seguinte, são dois fatores, Cris. A gente está pegando carona nesse momento num ambiente internacional de muita preocupação. A China tem aquela política Covid-0. Eles têm poucos casos de Covid, está acelerando, mas eles começam a tomar medidas de restrições. Então, há a perspectiva de que a China comece a desacelerar, crescer menos. A gente exporta muito para a China, o mundo todo depende da China. Então, esse fator da China preocupa tanto do ponto de vista de crescimento, quanto do ponto de vista, inclusive, inflacionário, porque se, por um lado, a China crescendo menos, o petróleo, por exemplo, desvaloriza, né, porque tem menor consumo de combustível, de minério de ferro e tal. A gente pode pensar que ajuda na inflação, mas, por outro lado, quando você olha os portos na China lotados, tudo paralisado, não tem container, você começa a ficar, todo mundo olha, né, o mundo com aquela preocupação de falta de matéria-prima novamente por conta do que a pandemia, né, ocasionou isso. Então você tem um problema de logística que começa a se agravar novamente. Temos uma guerra, né, para complicar a situação mundial de entrega de peças, de falta de matéria-prima. Então você tem mais coisa nesse momento, mais fatores que levam a mais inflação do que menos. Mais inflação é menos crescimento para o mundo. Para completar, os Estados Unidos estão avisando que vão subir mais os juros, porque também estão com um problema inflacionário. E aí começa a subir mais juros nos Estados Unidos, uma parte do investimento que está em países emergentes volta para os Estados Unidos. Então, diminui o fluxo de dólares por aqui. Agora, Cris, no final das contas, o que vai acontecer? O dólar vai ficar mais baixo? Vai disparar de novo? Ninguém sabe dizer exatamente. No curto prazo, ali até metade do ano, eu ouvi mais analistas hoje dizendo que o dólar tende a ficar num patamar mais comportado, porque a gente ainda assim tem um juro que é muito alto, né? Então tem muito gringo ainda que vai continuar no Brasil. E a valorização das commodities é uma realidade. Por mais que hoje tenha tido queda, a gente tem ainda uma situação de guerra, de escassez, de redução de oferta de matérias-primas que tende a manter esses preços internacionais, petróleo, minério, alimentos, mais pressionados do que estavam, né, antes dessa confusão toda, dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então a gente pode, talvez aí acreditar num dólar que possa baixar para 4,80, 4,70, mas no final das contas a gente não tem uma garantia de que esse dólar mais baixo possa contribuir para amenizar a inflação aqui no Brasil e no mundo. Ou seja, está tudo tão complexo, Cris, é tanta variável, é tanto si, né, pela frente, que está difícil fazer projeção para amanhã. Né, o que dirá para o meio do ano, final do ano, parece um futuro distante. Então, na próxima vez que o dólar estiver caindo, Juliana, o pessoal fala assim, Juliana, até quando eu posso esperar para o dólar continuar caindo? Você fala assim, pera aí que eu vou dar uma olhada no meu calendário, eu vou ver quanto que eu vou sair de folga. Porque aí, boa! A hora que eu sair de folga, isso vai subir. Então, ó, na quinta-feira, na quarta-feira, você compra, tá bom? Tá bom, combinado, vou olhar. Agora, Juliana e Cláudio, se vocês tivessem 44 bilhões de dólares na conta, o que vocês fariam, hein? Compraria o Twitter. É isso aí. Boa, Cláudio. Foi mais rápido. rico do mundo, né? Pois é, o Elon Musk consolidou aí hoje a compra Tem até uma notícia interessante em relação a isso. É claro que concentração é algo que sempre é preocupante, mas ele disse que uma das coisas que ele pretendia fazer, comprando o Twitter, era de verificar a autenticidade das contas, né?
uma vez verificada essa autenticidade, limpar o Twitter de perfis fake, né? Que constituem, enfim, milhões de usuários e tal. Se ele fizer isso, eu acho que é a melhor contribuição ao combate à fake news que eu já vi nas redes sociais, né? Se fizer isso, já estará de bom tamanho. Exatamente. 44 bilhões a negociação, com isso fecha, inclusive, ações, negociação em mercado... 44 bilhões de dólares. 44 bilhões de dólares, cerca de mais ou menos 215 bilhões de reais. Minha nossa senhora. Mas dizem que a projeção é que em pouco tempo ele alcance ali uma fortuna de $1 trilhão. Então é uma pechincha, Uma pechincha. Né? Juliana Rosa, boa semana pra você, companheira. Até amanhã em mais um Bastidores do Poder. Obrigada, boa semana a todos. Valeu.